Bem, pessoal, nessa segunda parte da videoaula, ainda apresentando o nosso ambiente, eu quero destacar que eu já deixei claro para vocês a relação de tutores, bem como os endereços de e-mail de cada um. O contato mais efetivo com os tutores deve acontecer pelo Moodle, mas caso vocês precisem, a relação de e-mails está aí. E aqui eu coloquei uma relação de programação e atividades para os encontros presenciais. Na nossa disciplina nós teremos 3 encontros presenciais. Aqui eu já coloquei o roteiro de atividades do primeiro encontro presencial. No caso da turma de Janaúba eu não estarei presente, mas tanto o item 1 quanto 2, que são as aulas dialogadas e expositivas, eu encaminho por meio de videoaulas. A atividade 3, que é a atividade avaliativa em duplas, que é a produção de resumo do texto teórico, é uma atividade que vale 10 pontos, o texto teórico já está disponível em PDF. Eu pedi para que os tutores enviassem e-mails para vocês, mensagens, para que vocês tivessem acesso a esse material antes do primeiro encontro. Quem não pôde ter esse primeiro contato com o texto, vai ter que correr um pouquinho contra o tempo para poder fazer atividade nesse espaço de carga horária que nós temos durante o encontro presencial. Eu também coloco como critério de pontuação a presença e a participação no encontro presencial. E essa nota é avaliada e lançada pelo próprio tutor presencial. Como são 3 encontros, eu coloquei um total de 15 pontos, dividindo cada presença em 5 pontos. No segundo encontro presencial é a apresentação do quadro de pesquisa e avaliação. Essa atividade, para a turma de Janaúba, eu ainda não estarei com vocês, será o tutor presencial que irá ministrar essa atividade. É uma atividade avaliativa, eu passarei todas as orientações, tanto para o tutor quanto para vocês. Quem tiver curiosidade, vocês podem até perguntar para o pessoal da licenciatura em computação que eles fizeram essa atividade comigo, né? O terceiro encontro presencial eu estarei com vocês, que é a apresentação do projeto de pesquisa, já na versão final, né? Também valendo 5 pontos. E aí eu relaciono para vocês os espaços, né? Para que vocês enviem as atividades dos encontros presenciais. Todas as atividades dos encontros presenciais serão corrigidas e as notas lançadas ou pelo tutor presencial ou por mim. Então aqui a primeira atividade corresponde ao primeiro encontro, que eu envio com o resumo, né? Que vocês vão produzir. Essa correção quem vai fazer é o tutor presencial de acordo com os critérios que eu encaminhar. Aqui eu vou colocar uma data limite de acordo com a data, né, de encontro presencial, e aí eu vou dar um prazo de 1 semana. Logo, não é necessário terminar essa atividade no encontro presencial. O encontro presencial é um momento para você se reunir com a sua dupla, né, para que vocês possam discutir o texto, tirar dúvidas enquanto grupo. E eu não gostaria que essa atividade fosse feita sozinha, né, uma atividade individual por cada aluno, mas que fosse feita em duplas. Aqui eu coloco algumas características do gênero resumo. Então, ler atentamente o texto a ser resumido. Tentem assimilar, né, as ideias principais que contém. Identificar o tipo de gênero que pertence ao texto. Nesse caso, quando eu me refiro a gênero, é um termo bem da linguística, mas no caso do texto escolhido para vocês elaborarem um resumo, é um artigo científico, né? Então, identifiquem a ideia principal, identificar a organização, identificar as ideias secundárias, identificar os principais recursos utilizados, os exemplos, as comparações, esquematizar o resultado desse processamento e redigir o texto. Quero chamar a atenção. Texto, resumo, não é cópia. Então, às vezes, no curso de graduação ainda aparecem alunos acostumados a fazer resumos, sublinhando as partes importantes do texto e copiando-as. Não. Você pode até sublinhar o seu texto, destaquem as ideias principais, secundárias, mas no momento de produção do gênero resumo, você tem que dizer as ideias do autor, mas usando as suas próprias palavras. Não pode ser feito cópia. Caso vocês queiram usar trechos do texto como citação, aí tudo bem, abram aspas, mas que sejam poucas citações. Eu quero ver a produção de vocês
nesse momento de dizer as ideias do autor com as palavras de vocês. Na linguística isso se chama paráfrase, né? Eu quero que vocês façam a paráfrase do texto, ok? Bem, aqui está o texto em PDF, né? Ele tem 11 páginas. O que eu quero que vocês deixem bem claro para mim é a posição de cada um dos, principalmente dos subtítulos, né, que o Gaboard vai relacionando para defender essa questão do lugar do observador. Numa ideia bem geral, já adiantando para vocês, ele defende que até essa questão de desenvolvimento de pesquisa, de criação de teorias, depende do lugar do observador. Então, pode ser o mesmo objeto de pesquisa, dependendo de onde esse observador fala, e aí quando eu me refiro a esse onde, não é só uma perspectiva de observação, mas também uma perspectiva teórica, né, que vai basear questão de metodologia, de análise de dados. Esse mesmo objeto ele pode ter várias análises possíveis, né? Então, como é muito comum, um exemplo mais popular, a questão do consumo do café. De acordo com uma análise, ou do lugar de um observador, né, do lugar de um pesquisador, ele pode ser prejudicial à saúde, quando consumido em excesso, a questão da cafeína, E, dependendo do lugar de outro pesquisador, ele pode apresentar apenas ou apontar os benefícios que essa cafeína, né, que está ali no café, pode trazer para o consumidor. Então, a ideia geral do texto é essa, e eu considero um texto primordial para iniciarmos os nossos trabalhos. Só para esclarecer para vocês, como eu espero que venha esse documento redigido, né, esse resumo, eu destaco aqui o exemplo de cabeçalho que vocês devem usar, né, o ABFTM, Metodologia de Trabalho Científico 2, curso de licenciatura em Matemática, Estudantes, Data, resumo. Acho que pode até trocar isso aqui, né, o AB, o curso e depois a disciplina. Estudantes, Data. Resumo é o gênero. Então, já agora uma parte mais específica, eu sei que vocês já estudaram com a Letícia, que é as referências. Então, usem em letras maiúsculas o sobrenome do autor do texto, na sequência, o restante do nome dele, ponto, o título do texto, nesse caso, nós não temos a referência, né, porque como é um texto que está solto, né, que eu tirei da internet, destaquem em negrito o título do texto. Eu estou usando o bloco de notas, mas vocês podem usar, ou devem usar, né, o Word. E coloquem em negrito. Apenas negrito. Aqui foi tudo. Vocês vão usar apenas o título do texto. E aí vocês podem começar o resumo. Não se esqueçam de usar expressões como segundo, e aí, né, as citações, as referências que vocês forem dizer. É importante deixar claro que o texto de resumo não tem a opinião de vocês, tá bom? Vocês vão apenas dizer ou recontar a opinião de um outro autor. Bem, bom trabalho, e aí a entrega fica no prazo que eu vou estipular logo após o encontro presencial. Fiquem atentos a essa data que eu vou inserir lá. Tchau.